Coletâneas de um Místico. Capítulo 19. A Eclusa da Evolução. Alguma vez já observaram como os navios que sobem um canal ou um rio são elevados de um nível para o outro? É um processo muito interessante e instrutivo. O navio é levado para uma pequena eclusa, onde o nível da água é o mesmo que o da parte mais baixa do rio em que antes navegava. Depois as entradas da eclusa são fechadas e o navio fica isolado do mundo externo pelos altos muros do recinto. Não pode voltar para o rio. A própria luz torna-se fraca ao seu redor, mas em cima, as nuvens em movimento ou o brilho do sol estão presentes como se estivesse acenando. O navio não pode subir sem ajuda, e a lei da gravidade impossibilita a água naquela parte do rio onde o navio estava navegando a elevar-se a um nível mais alto, uma vez que não há possibilidade de ajuda por esse lado. Também existem comportas na parte superior desta eclusa que impedem que as águas do nível superior invadam a parte inferior. Caso contrário, a água invasora inundaria a eclusa rapidamente, afundando o navio que está na parte inferior em conformidade com a mesma lei de gravidade. Contudo, é de cima que deve vir a força para o navio atingir o nível mais elevado do rio. Para isto ser feito com segurança, uma pequena corrente é dirigida para o fundo da eclusa para elevar o navio muito lenta e gradualmente, mas com segurança ao nível do rio acima. Quando este nível é alcançado, os portões superiores podem ser abertos sem perigo para o navio, e este pode prosseguir a viagem na ampla superfície do curso mais elevado do rio. Então, a eclusa é esvaziada lentamente, e a água nela contida junta-se à água do nível mais baixo, que se eleva por essa maneira mais lentamente. Assim, a eclusa está pronta para levantar outro navio. Esta é, como foi dito no começo, uma operação física muito interessante e instrutiva, que mostra como a capacidade e o engenho humano vencem grandes obstáculos pelo uso das forças da natureza. É uma fonte de iluminação ainda maior quando se refere a assuntos espirituais que são de vital importância para todos aqueles que aspiram e se esforçam por viver a vida superior, pois isto ilustra bem o único método seguro pelo qual o homem pode elevar-se do mundo temporal para o espiritual. Refuta também aqueles falsos mestres que, para benefício próprio, jogam com os intensos anseios das pessoas ainda imaturas e declaram-se habilitados para abrir os portões dos mundos invisíveis mediante uma taxa para obter a iniciação. Nosso exemplo mostra que isso é impossível, pois as leis imutáveis da natureza não permitem que isso aconteça. Para uma melhor elucidação, vamos chamar nosso rio do Rio da Vida, e nós, como indivíduos, somos navios que nele navegam. O rio mais baixo é o mundo temporal, e quando já o tivermos navegado em todo o seu comprimento e largura através de muitas vidas, inevitavelmente chegaremos à eclusa elevada que está localizada ao final. Podemos ficar muito tempo rodando a entrada, observando-a e sentindo uma força interior impelindo-nos a entrar, mas somos puxados por outro impulso para o largo rio da vida, o do lado de fora. Muitas vezes essa eclusa, com suas paredes altas e simples, parece-nos proibitiva e solitária em comparação com o alegre e divertido rio da vida, repleto de embarcações coloridas que vistosamente navegam pelo rio. Mas quando o desejo interno se torna realmente intenso, dirigimo-nos para a eclusa da elevação, imbuídos pela determinação de não voltar para o rio da vida mundana. Mesmo neste estágio, existem alguns que vacilam em trilhar uma vida mais elevada,
mas só o fato de olhar para trás, para o rio da vida de prazeres, os faz sentir menos solitários. Assim, alguns ficam nessas condições por muitas vidas, questionando-se por que não progridem, porque não experimentam um influxo espiritual, porque nenhuma elevação lhes acontece. O exemplo seguinte torna a questão muito simples. Não importa o quanto o capitão possa implorar, o encarregado da inclusa jamais pensaria em soltar a correnteza da água de cima, até que o portão da inclusa estivesse totalmente fechado atrás do barco, pois o fluxo da água não poderia levantar a embarcação nem um só centímetro nessas condições, mas escoaria através dos portões abertos para perder-se no nível mais baixo do rio. Tendo deixado o mundo temporal com todos os seus atrativos e tendo voltado sua face para os mundos espirituais, o anseio do aspirante torna-se mais intenso. À medida que o tempo passa, sente cada vez mais um vazio que atinge nos dois lados da sua vida. O mundo temporal e tudo relacionado a ele foram largados como uma roupa já usada. Pode estar fisicamente nesse mundo, desempenhando seus deveres, mas perdeu o interesse. Está no mundo, mas não faz parte dele. E o mundo espiritual, onde aspira a obter cidadania, parece igualmente distante. Sente-se sozinho, e todo o seu ser grita e estremece de dor, almejando a luz. Então, chega a vez do tentador. Tenho uma escola de iniciação e sou capaz de fazer com que meus alunos avancem rapidamente mediante uma taxa, ou tipo palavras semelhantes e geralmente mais sutis. Quem pode culpar os pobres aspirantes que caem diante da astúcia desses impostores? Felizes serão eles se, como normalmente acontece, passarem simplesmente por uma cerimônia onde lhes são conferidos alguns graus sem valor. Mas, ocasionalmente, podem encontrar alguém que pratique a magia e que seja capaz de abrir os portões das correntezas que vêm do nível superior. Então, o influxo da força espiritual despedaça o sistema do infeliz crédulo, do mesmo modo que o rio despedaçaria um navio no fundo da eclusa se uma pessoa ignorante ou mal intencionada abrisse os portões. O barco precisa ser elevado lentamente por motivos de segurança. Paciência e uma persistência inabalável em fazer o bem são atributos absolutamente indispensáveis, e a porta para os prazeres do mundo deve ser mantida fechada. Se agirmos assim, certamente conseguiremos ascender às alturas do mundo invisível para um posterior crescimento anímico, com todas as oportunidades que lá encontraremos, porque isto é um processo natural governado por leis naturais, justamente igual à elevação de um barco para níveis superiores de um rio pelo sistema das eclusas. Mas como posso permanecer na eclusa da elevação e servir o meu próximo, se o crescimento anímico vem só através do serviço? Como posso avançar isolando-me? Estas são perguntas que podem naturalmente surgir diante dos estudantes. Para respondê-las, devemos mais uma vez enfatizar que nenhuma pessoa poderá elevar outra se ela própria não estiver no nível superior, não tão alto a ponto de ser inatingível, mas suficientemente perto para poder ser alcançada. Infelizmente, existem muitos que professam os ensinamentos superiores, mas vivem ao nível de homens e mulheres vulgares do mundo, ou mesmo abaixo desse nível. Suas afirmações fazem dos ensinamentos superiores um motivo de desprezo e atraem os escárnios dos céticos. Na realidade, aqueles que vivem os ensinamentos superiores não têm necessidade de professá-los oralmente. Mantêm-se discretos, mas são notados apesar de tudo. Embora embaraçados devido às falhas dos catedráticos, com o tempo ganham o respeito e a confiança daqueles que os cercam e conseguem despertar neles o desejo de emulação, convertendo-os
e obtendo por esse serviço um enorme crescimento anímico. Esta é a época do ano, Natal, em que uma onda de força espiritual envolve o mundo. Culmina no solstício de inverno, hemisfério norte, quando o Cristo renasce em nosso planeta. E, embora impedido pelas condições da deplorável guerra atual, sob o limitado ponto de vista, sua vida que nos é dada pode ser neste período mais facilmente auferida pelo estudante, para assim impulsionar o seu desenvolvimento espiritual. Portanto, todos aqueles que desejam alcançar os níveis superiores agiriam corretamente se empregassem as forças espirituais durante esta época do ano.